paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé, por favor. Salmo de número 145, por favor, Arthur. Estou na NVT hoje. Vê se você acha ela aí. 145. Diz assim, estou lendo, versículo 1. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei. Louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei. Sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor. Ele é digno de muito louvor. É impossível medir a sua grandeza. Que cada geração conte a seus filhos sobre as tuas obras e proclame o teu poder. Eu meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor e em tuas maravilhas. Versículo 13, por favor. Pois o teu reino é reino para sempre. Tu governas por todas as gerações. O Senhor sempre cumpre suas promessas. É bondoso em tudo o que faz. Amém? Repita comigo, fala: o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele é bondoso. Ele é bondoso em tudo o que faz. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigado por mais um culto, nós estamos aqui. Obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado porque nós temos o privilégio de podermos estar na Tua casa, te adorando, te exaltando. Queremos consagrar esses momentos, adoração, exaltação. Queremos declarar que Teu é o reino, o Senhor governa para sempre. Que nenhuma promessa, nenhuma, Pai, nenhuma vai falhar, todas vão se cumprir. Porque o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus bondoso. E nós servimos a um Deus grandioso. Receba o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar, queridos. Santo, 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 santo. Jesus, Jesus, Jesus. Levantamos o teu nome, Senhor. Levantamos o teu nome, Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Senhor, tu és. Levantamos o teu nome, Senhor. Jesus, levantamos o teu nome, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Digno de toda adoração. Só tu és maravilhoso, maravilhoso, poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Levantamos o teu nome, Senhor, o único nome digno de ser adorado, de ser exaltado. Que você aí no seu lugar, que você possa ser boca de Deus nessa noite, que com a sua boca você possa declarar o nome dEle. Levante um altar de adoração aí no seu lugar. Expresse para Ele todo o seu amor, todo o seu sentimento. Fala para Ele tudo o que você está sentindo.
lamparinas estão acesas. Só estou esperando é só bater. Vou abrir pra você entrar. É só bater. Ei, Ele está à porta e bate. Entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou te esperando. Estou só te esperando. Vem, Vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Ei! Estamos te esperando. Ora vem, Senhor. Ora vem, ora vem, ora vem. Maranata. Oh, oh, oh. Tem fogo. Ei! Que eras lindo, meu noivo esperado. Pode morar. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era
a tumba vazia agora ela está. Ei, o céu te adora, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Nome sobre todo nome, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Esse nome é, a morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama, ei, proclama sua glória, Senhor. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Poderoso é o teu nome, Pai. Só tu és digno, Deus. Só tu és digno de receber toda adoração, ó Pai. Sinta-se à vontade em nosso meio, ó Pai. O Senhor tem total liberdade neste lugar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você, eu achava estar bem, mas me rendo. Se renda a Ele. Me rendo eu, me rendo a Ti, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti. Eu me lembro quando te encontrei, tudo novo
você fez, os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. E toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo Eu não me vejo sem tua presença. sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Sem tua presença. Me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a... Canta, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia! Não nos vemos sem a tua presença, Senhor. Tu és o nosso tudo, Pai. Tu és o nosso tudo, Senhor. Tu és o nosso abrigo, Pai, a nossa rocha forte, Senhor. E é em Ti, Senhor, que queremos firmar nossos alicerces, ó Pai. Por isso viemos aqui Te buscar, ó Pai, com o coração aberto, com o coração quebrantado, Senhor. O Senhor tem total liberdade para operar em nosso meio, Pai. Sinta-se à vontade, Senhor. Pai, vim Te buscar.
sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui, sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte Santo de Sião. eu vou tocar E vou tocar o toque o céu com a sua adoração nessa noite. Toque o céu com o seu coração, chame a atenção dele. Estou subindo, estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Pai, vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti, eu não vou sair daqui sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui, sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, e nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração.
nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz Dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Aleluia! Queremos te adorar, ó Senhor, conforme a segunda a sua grandeza, Pai. Tu és digno, Pai, de tudo. Santo é o teu nome, Senhor, e não há outro além de ti, ó Pai. Obrigado, Deus, por esse privilégio de poder acordar todas as manhãs e ter o fôlego de vida que o Senhor nos empresta para poder contemplar a beleza da sua criação, ó Pai. Obrigado porque mais um dia, ó Deus, o Senhor tem sido misericordioso comigo. Obrigado, Deus, por mais um dia o Senhor me dá a chance de ser melhor do que eu fui ontem, Pai. Meu coração, ó Pai, transborda de alegria, ó Pai, de amor por Ti, Senhor. Sou totalmente dependente de Ti, ó Deus, e sem o Senhor eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tu és o meu tudo, Pai, Tu és tudo para mim, Tu és tudo que preciso, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento de louvor, ó Deus, por poder Te sentir, ó Pai, tão perto, poder sentir o Seu toque, o Seu abraço, sentir o Teu amor no nosso coração, Senhor. Prepara, Deus, os nossos ouvidos para que possamos ouvir e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar, nessa noite, Deus. Te entrego, Pai, a vida do pastor que vai estar ministrando sobre nós. Que o Senhor use ele profundamente, ó Deus, segundo a sua vontade, ó Pai. Te louvo, te agradeço por tudo, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração.
Estenda a sua mão para cá, queridos, por favor. Abençoa a minha vida. Ore para que Deus nos dê graça. Preciso da tua oração. Preciso da tua declaração. Ore por mim, querido. Aleluia. Obrigado, Deus, por esse tempo incrível de adoração, por esse tempo de louvor, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós reconhecemos, Senhor, quem tu és, tua bondade, como o Senhor é lindo, como o Senhor é grande. Tu és bem-vindo nessa casa, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Não tem outro Deus. Não tem outro merecedor. Não tem outro motivo pelo qual importa que nós estejamos aqui, Senhor. Pai, nós só estamos aqui porque nós queremos te adorar. Nós só estamos aqui porque nós queremos nos prostrar, render, falar sim ao teu chamado, falar sim ao caminho, falar sim ao Senhor, Pai. Toma conta das nossas vidas, abra o nosso entendimento, fale conosco nessa noite, continue, Senhor, continue a ministrar ao nosso coração, coloque seus anjos aqui, Pai. Nos cerque, Pai, nos cerque com o teu fogo. Pai, que anjos ministradores, Pai, que o Senhor ative, Pai, que o Senhor sensibilize, Senhor, os teus profetas. Pai, que o Senhor abra as visões, que o Senhor abra as revelações, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor derrame dons, que o Senhor aumente a nossa fé. Pai, que o Senhor desperte, que o Senhor desperte aqueles que realmente são chamados para esse tempo. Pai, que o Senhor levante aqueles que querem estar, Pai, com as espadas desembainhadas. Pai, que o Senhor levante aqueles que estão dispostos a obedecer, a falar sim, a dizer eis-me aqui. Pai, aqueles que estão sendo ativados para esse tempo, Deus, que o Senhor desperte aqueles, ó Pai, que estão querendo cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para essa hora. Pai, nós queremos como igreja, Senhor, estar alinhados com o céu. Teu é o reino, Senhor. Teu é o reino. Pai, é chegado o reino do céu sobre nós. O Senhor é aquele que cumpre promessas. O Senhor é aquele que declara a palavra, sopra a palavra, enche o nosso coração de esperança, incendeia o nosso coração com a chama, e aquele que vem concretizar, cumprir, fazer tudo aquilo que prometeu, Senhor. Nosso coração está cheio de fé, cheio de expectativa. Pai, nosso coração está cheio de fé, cheio de expectativa para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, para a tua igreja nesse tempo, Pai. Nós te adoramos, Senhor, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela sua vida, por esse tempo. Deus é bom. Deus é aquele Deus que faz infinitamente mais, amém? Como meu coração
tem sido cheio de expectativas, como eu tenho orado, Deus, aumenta minha fé todos os dias. Deus, não deixe nada roubar os planos que o Senhor tem para nós. Eu sei que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, e como eu amo, querido, ver os testemunhos, ver todos os sinais, tudo aquilo que Deus tem feito na igreja. Cada áudio que eu recebo, cada testemunho, cada ligação, eu falo, uau, meu Deus. E como é gostoso a gente ver sinais, maravilhas, milagres, testemunhos. Mas tem um específico que meu coração não se aguenta, que me dá força e motivação para todos os dias estar nesse altar. É quando eu vejo vidas sendo alinhadas, transformadas pelo poder do Evangelho do Senhor. Queridos, o batismo do Espírito Santo é incrível, visão é incrível, profecia é incrível, cura é incrível, mas você ainda pode ser curado e continuar o mesmo. Agora, quando eu vejo vidas que estão anos por um caminho e entendem um Evangelho e começam a andar e ser transformado por esse Evangelho e mostrar frutos de arrependimento, de transformação, mudando o seu caráter, sua postura, sua atitude, para mim não tem milagre maior e que me deixa mais feliz. Amém? Queria chamar a Ivoneide e o Joelso aqui na frente, por favor. Queridos, 22 anos vivendo juntos, amaziados, a vida torta, aí conhece Jesus rápido, viu? Estou falando rápido, apruma a vida, fizeram o encontro, foram transformados, e para a glória de Deus, semana passada, essa semana foi, né? Casaram no civil diante do Senhor e regularizaram a vida deles. Amém? Vem cá do meu ladinho. Dá a mãozinha aqui, esquerdinha. Não tem nada mais gostoso do que abençoar aquilo que Deus já está fazendo. A resposta de servos, de filhos que entendem e cumprem e obedecem. E nós com os nossos olhos vemos as promessas do Senhor. Amém? Queria muito que você estendesse sua mão para cá, que nós vamos orar por essas alianças. Apoia aqui na minha mão, para vocês não cansarem. Junta a sua fé com a minha. Pai, nós queremos orar por essas alianças. Pai, eles estão juntos já há tantos anos, mas porque entenderam, porque falaram sim para o Senhor, estão regularizando, caminhando, fazendo tudo aquilo que agrada o teu coração, Deus. Isso mostra frutos de arrependimento, isso mostra promessas do Senhor se cumprindo, isso mostra o Senhor pegando aqueles que não são para envergonhar todos aqueles que são, Pai. Dizendo que o Senhor os ama, que o Senhor é quem os capacita, que sempre o Senhor esteve com eles, Senhor. E hoje nós estamos aqui para testemunhar o cumprimento da Tua fidelidade, do Teu amor por essa vida, por essas vidas, por essa família, por tudo aquilo que leva o nome deles. Pai, nós como igreja, eu como pastor, quero abençoar essas alianças, declarar, ó Pai, a bênção do Senhor sobre esse matrimônio. Pai, que a Tua mão, que os Teus anjos, que a Tua
tua presença sempre acompanhe por onde eles forem. E nós, como igreja, Pai, concordamos e declaramos, ligado no céu, a bênção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe, viu? Amém, queridos? Está preparado? Amém? Bora para cima? Deus tem algo poderoso para nós. Lucas capítulo 13, versículo 33. Vamos comigo, foca aí. Que Deus vai fazer, sempre faz. Minha oração é para que Deus te pegue assim de jeito. Lucas 13, versículo 33, diz assim: importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Amém? Repita assim comigo: importa caminhar hoje, amanhã e depois, porque não espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Amém. Título da minha mensagem: hoje, amanhã e depois. Você pode repetir? Hoje, amanhã e depois. Queridos, sem planejar e sem ser intencional, estou fazendo uma série de ministrações daquilo que Deus está soprando e tem sido uma continuidade. E não era a minha ideia, não imaginei isso, mas Deus está conduzindo de uma tal forma, tem direcionado, apontado de uma tal forma, que eu quero continuar aquilo que nós já estamos falando. Aí, domingo passado, outro domingo. Quem veio aqui no culto, domingo passado, lembra que eu li um texto de Eclesiastes, que começou já com o pastor Alexandre ministrando na quinta-feira, onde a essência era que nós precisamos acreditar, ter convicção, que Deus está fazendo, que Deus tem promessas, que Deus tem palavras para nós, mesmo que os nossos olhos não enxerguem. E essa convicção, que vai ser o combustível para eu continuar queimando, perseverando, andando na presença do Senhor. Amém? Querido, a base da ministração nossa, da semana passada, foi essa. Mostrei que Deus tem muitas promessas. Queridos, Deus tem soprado, Deus tem feito algo diferente no Brasil. Abra os teus olhos espirituais. Olha o que está acontecendo. Às vezes, da onde a gente não imagina, Deus está fazendo, Deus está soprando, Deus está levantando pessoas, homens improváveis, lugares improváveis, a igreja. Então, é algo que nós já estamos vivendo, promessas que Deus tem para nós como igreja, para você como família, para você como filho. E você precisa acreditar nisso. Repita assim, fala assim: Deus tem promessas para mim. Querido, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso, porque isso é essa fé, é essa convicção que vai te dar força para você não desistir. Eu vou repetir: é essa convicção que você não é qualquer um, que Deus tem promessas, que você não veio a esse mundo aleatoriamente, que você acha que não tem mais jeito, que você acha que você já está velho, você acha que já aconteceu muita coisa, você já viveu muita coisa. Querido, não, você tem promessa, você tem propósito, Deus tem muita lenha para queimar e usar a tua vida, e é essa convicção, é isso que te faz caminhar todos os dias, amém?
E eu falei que a maior dificuldade que nós temos é o tempo. Entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus, existe um espaço de tempo. E eu falei isso domingo passado, que essa é a nossa maior provação. É ali onde nós somos forjados. Não são os gigantes, não são as pedras, não são as lutas diárias. Porque isso você vence. O problema é que você vence um gigante, e aí você olha e fala, agora vai vir a promessa, e não vem. Aí você vence outro gigante, agora vai cumprir, e não cumpre. E aí vem, e aí, querido, chega uma hora que se essa convicção não for certa, você não tem mais combustível, você não tem mais perseverança, para você continuar andando. E eu quero abrir meu coração. Relutei para falar isso para vocês, mas vou falar. Até porque vocês fazem parte disso, então eu acredito que isso é importante. Muita coisa já foi pública, mas eu quero lembrar, e a pastora me ajuda, algumas palavras para essa casa, para a sua vida. Porque, querido, não tem como a palavra de Deus vir sobre a minha vida, sobre a igreja, e você não fazer parte disso. Não tem como. Uma vez, eu estava com o pastor Saulo, não sei aonde, não lembro, em Barretos. Nem estava pregando na outra igreja, em outro lugar, eu estava passando, indo para uma sala, o pastor me chamou, falou, Murilo, vem cá. Cara, Deus me deu algo aqui, eu preciso te entregar. E ele falou, Deus está me mostrando vocês num lugar muito maior. Deus está mostrando vocês numa igreja muito grande, num espaço físico. É um tempo de vocês crescerem. Toma posse disso em nome de Jesus. Eu falei, amém, querido, eu creio. Eu fui no Aviva, em Cuiabá. O pastor Saulo estava sentado em outro lugar, ele saiu lá e ele veio me cumprimentar. Querido, a gente estava cumprimentando, ele veio, nos demos um abraço. Ele pegou e falou, abre a tua mão. Eu abri e falou assim, Deus está mandando eu te entregar uma chave de um lugar que vocês irão e que vai ser próspero, e falou mais um monte de coisa. O pastor Kesley veio aqui, e eu não lembro se foi o Kesley ou se foi o Guilherme, mas falou a mesma coisa, falou, pastor, Deus está me mostrando um terreno, um lugar, assim, assim, assim. Nós fomos agora para a conferência no Espírito Santo. Queridos, tinha uma profeta, eu já falei isso aqui, uma profeta dos Estados Unidos, que eu nunca vi na vida. E eu falei, assim, dos 3 dias que nós tivemos lá, não teve nada assim, eis que te digo aqui, você fica de pé aí. Não, querido, era algo que tinha profetas da maioria dos países da América, dos Estados Unidos, do México, do Chile, do Paraguai, da Guatemala, pastores de um monte de países ministrando, transmissão simultânea em inglês e em espanhol. E essa mulher está lá e ela fala, você está aí, e aí a gente dá aquela olhada que fala, não é possível, né, querido, que no meio de ser... Não, você que está de blusa jeans. Aí ela pediu para eu ficar de pé. Essa que está ao teu lado, tua esposa. A pastora ficou de pé. E ela começou a liberar, queridos. Ela falou assim, eu não sei se você é plantador de igreja, mas eu te vejo plantando igreja. E falou, e Deus está dando 2 nações para vocês. É tempo de você arrumar mala, que você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Queridos, ela ficou 3 minutos profetizando. Gigante, muita coisa, nós quase se acabamos lá, nós e quem estava conosco. E por que eu estou te falando tudo isso, querido? Porque você faz parte dessas promessas. Diga assim, eu faço parte dessas promessas. Queridos, vou te falar outra. Essa mesma Demétria falou assim, vai vir gente do Brasil e fora do Brasil, até onde vocês estão, para ver o que Deus está fazendo naquele lugar. Queridos, eu olho para mim,
olho para nós, aquilo que é possível não é de Deus, porque esse o homem faz, mas aquilo que é impossível, eu falo, não tem como, porque só pode ser obra de Deus para acontecer isso, porque a gente não vê como, a gente não vê quando, a gente não sabe de que forma, mas presta atenção, é aquilo que eu tenho ministrado, eu creio em todas as promessas que Deus tem falado, porque nós estarmos nesse lugar, nesse ponto geográfico de Nova Mutum, vivendo a igreja com tudo aquilo que nós temos, queridos, isso é um milagre, você está aqui é um milagre, eu estar aqui é um milagre, eu jamais imaginei, queridos, eu não tinha facilidade, dom, vontade nenhuma de pegar um microfone e pregar, muito pelo contrário, eu era aquela pessoa que chorava para não estar aqui, Deus, pelo amor de Deus, o Senhor errou, isso não é para mim, eu não tenho condições, eu não consigo, eu não sou preparado, e eu estou falando isso, querido, quem está comigo há mais tempo sabe, mas eu preciso pregar, meu Deus. E por que eu estou te contando tudo isso? E aonde eu quero entrar? Porque a minha palavra hoje é, o que fazer depois da promessa? Quais atitudes tomar depois que você sabe que você tem uma palavra? O que eu posso fazer depois que eu tenho convicção daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer para nós? Amém? O texto fala... Jesus, ele fala assim, importa eu caminhar hoje, importa eu caminhar amanhã, importa eu caminhar depois da manhã. Jesus sabia de uma missão, querido, ele tinha um propósito pelo qual ele tinha que cumprir, ele sabia que ele veio para cá por causa da cruz, ele sabia que ele ia padecer, que ele ia sofrer, mas ele estava firme no propósito, então mesmo ele sabendo de todas as lutas, de toda a pressão, de todas as dificuldades, ele falou assim, importa, é isso que importa, hoje eu caminhar, amanhã eu continuar caminhando, e depois da manhã eu também continuar caminhando, ou seja, eu não vou parar até eu cumprir o propósito, até as promessas de Deus se cumprirem sobre a minha vida, amém? E melhor, e ele fala assim, eu não vejo, não tem como um profeta morrer fora de Jerusalém, deixa eu clarear isso para você, profeta hoje sou eu e você, amém? Diga assim, eu sou profeta desse tempo, queridos, isso é quem você é. Jerusalém era o lugar da presença, era o lugar da intimidade, era o lugar onde tudo acontecia, trazendo isso para nós, Jesus está querendo falar o seguinte, é para a gente caminhar hoje, é para a gente caminhar amanhã, é para a gente caminhar depois da manhã, e não tem como, é impossível, não cabe, não entra no nosso opcional, homens e mulheres de Deus, profetas dessa geração, morrer longe de um lugar da presença, de um lugar da intimidade, longe da presença de Deus, amém? É isso, tudo aquilo que Jesus quis dizer, e eu falei que eu quero fazer algo que está parecendo sério, eu quero continuar a nossa história daquilo que eu comecei, Lucas capítulo 3, versículo 2, semana passada eu falei sobre Zacarias e Isabel, promessa do anjo, como atitudes que eles tiveram, foi importante para o cumprimento de tudo aquilo. O anjo chega para Zacarias e fala, Zacarias, você vai ter um filho que vai se chamar João. Zacarias não acredita, ele fica mudo. E eu falei que mesmo mudo ele continuava trabalhando, que tem coisas que são geradas num lugar de intimidade, de silêncio. Tem promessas que Deus vai fazer sem que ninguém esteja vendo. Muito bem, Lucas capítulo 3, versículo 2, agora João Batista já nasceu. E Lucas está falando o seguinte, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a quem? Filho de? Aonde que veio essa palavra? E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Queridos,
O anjo vem, profetiza para Zacarias, que era o sacerdote, um milagre, eles não poderiam ter filhos, já eram idosos, todo mundo testemunha aquele milagre, pergunta o nome dele, mas como vai ser chamado? Vai ser Zacarias? Porque era essa tradição. Ele falou assim, não, vai ser chamado João, porque o próprio anjo deu o nome. E eles, mas João, aí ele pega uma tabuinha, escreve o nome lá, João, a hora que o pessoal vê, Zacarias volta a falar, e João nasce. João nasce já cheio da unção, cheio das promessas, cheio já de um propósito. João, ele já fica chapado com 6 meses de vida dentro do útero da mãe dele. A hora que Maria chega para visitar Isabel, João já percebe, já começa, foi batizado no Espírito Santo no ventre ainda, já começa a pular, a gritar. Isabel olha e fala assim, mulher, bem-aventurada és tu, carrega o meu Senhor. João, ele querido, ele já nasce com algumas recomendações, ou seja, João tem muitas promessas. E João entende isso, e eu acho que ele entende essa determinação de Jesus, e ele começa a caminhar, hoje, amanhã, e depois, em rumo às suas promessas. Mas a questão que, se você olhar ali, a palavra fala que veio a palavra do Senhor a João no deserto. Diga, deserto. Queridos, João, ele é chamado, e ele entende que ele vai ter uma vida diferente. O propósito pede a ele uma vida diferente. O anjo já falou, ele vai ser chamado João, mas ele não vai poder beber vinho, nenhuma bebida de maneira nenhuma, nenhuma bebida forte, de forma alguma. Ele vai, e aí fala que ele foi para o deserto, comia gafanhoto e mel, andava com roupas de camelo, numa situação que ele poderia ter uma vida normal. João tem uma vida regrada de renúncias, de propósito, vivendo talvez de uma forma diferente, mas ali, no propósito de Deus, e no meio dessa escolha de renunciar, de viver no deserto, de comer gafanhoto e mel, o povo oferecia picanha, oferecia sushi para os que gostam, oferecia esse monte de coisa. Ele falou, não, tem um gafanhoto, um melzinho, entendeu? Às vezes a gente olha, querido, mas imagina um ano, imagina 5, imagina 10, imagina 15. Imagina você olhar e saber que você é a voz que vai preparar o caminho, saber que tem promessa, que você foi gerado por causa de um propósito, que tem uma unção que você carrega, e você caminha hoje, caminha amanhã, mas às vezes não vê as coisas acontecendo, e você está lá no deserto. Sabe, e que eu acho que incrível, queridos, que diz o texto, João, filho de... É assim que Lucas menciona. João, filho de Zacarias. Queridos, Zacarias era o sacerdote. Sacerdote tinha uma posição privilegiada. Sacerdote era reconhecido. Sacerdote era aquele que iria queimar incenso para todo Israel. É aquele que faria expiação para perdoar todo o povo. Então todo mundo, quando olhava um sacerdote, quase batia continência. Sabia quem ele era, todo mundo conhecia. E João é o herdeiro, é o sucessor. João poderia requerer, mas não, eu não nasci para viver com roupa de camelo no deserto. Ele poderia, eu sou filho do sacerdote Zacarias, mas ele está lá, firme. Pastor Saulo fez um story essa semana, e estava escrito o seguinte: sempre, mais ou menos assim, sempre antes da expansão, vem a pressão. Eu vou repetir, antes da expansão, sempre tem a pressão. Queridos, e a pura verdade, toda vez que Deus quer nos expandir, que Deus quer gerar algo, que Deus quer cumprir promessas, Deus vai fazer eu e você passarmos por uma pressão, por uma guerra, por uma luta, por uma dificuldade. Por quê? Porque Ele é ruim, porque Ele quer judiar? Não, queridos, porque Ele quer nos forjar, Ele quer mostrar para nós mesmos a nossa fé, quem nós somos, o tanto que nós cremos, o tanto que nós confiamos, porque essa pressão que vai nos amadurecer, que vai fazer nos sustentar, para a hora que as promessas chegarem, nós estarmos preparados para aquilo que Deus quer.
Você está aí, querido? Você está quieto. Eu não sei se você está passando por pressão, eu não sei, queridos, mas tem algo brotando, gritando dentro do meu coração. Pensa um homem que está com expectativa para tudo aquilo que Deus quer fazer para esse próximo ano. Se você está passando por pressão, aguente, porque para ter expansão, nós precisamos vencer esse período, amém? Lembra do odre? Não se põe vinho novo em odre velhos, porque ambos racham o odre e ambos se perdem. Pelo contrário, se coloca vinho novo em odres, por quê? Porque o odre novo aguenta pressão. Eu coloco vinho novo no odre novo, porque o vinho novo tem a capacidade, o odre novo tem a capacidade de aguentar a pressão e viver todos os propósitos. Amém, queridos? Mas vamos lá. Eu acho incrível porque Lucas, ele não chama João Batista de João Batista. Ele chama de João, filho de Zacarias. Vou repetir. Lê o texto. Fala que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. E isso é interessante porque hora nenhuma o anjo falou, ele vai ser chamado João Batista. O anjo falou que ele vai ser chamado de João. Agora, o que é o Batista? Batista, querido, vem de uma palavra, baptista, que significa batismo. No latim, o significado de batista é o que batiza. Então João recebeu esse nome, ele foi conhecido como João Batista. Por quê? Porque ele começou a desenvolver um ministério, porque um dia a promessa se cumpriu na vida dele, porque um dia aquilo que ele havia sido prometido, tudo aquilo que Deus havia falado, aconteceu, e por ter acontecido, por ter manifestado isso, ele passou a ser conhecido como João Batista. E eu acho isso incrível, queridos, porque tem muita gente querendo, às vezes, ter o título, o nome ou a honra antes da função. E João só recebe depois que ele começa a cumprir. E se você vê toda a Bíblia assim, se você pegar, Deus chegou para Abraão, Gênesis 12, fala, Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que te mostrarei, você vai ser um pai de muitas nações, ser tu uma bênção, e faz um monte de promessa para Abraão. Abraão tem 75 anos. Passa praticamente 25 anos, a gente chega em Gênesis 17. Então Deus chega e fala para Abraão, agora Abraão, que você vai ter o teu filho Isaque, agora que você vai viver as promessas, você não vai ser chamado mais de Abraão, mas você vai ser chamado de Abraão. Então Deus muda o nome, por quê? Porque nesses 25 anos, no período do tempo, no período da pressão, Abraão continuou lá. E se você pegar Jacó, Jacó é trapaceiro, Jacó é bandido, Jacó é tudo de ruim. Jacó sai fugido, ele tem um encontro com Deus, em Betel ele dorme, pega uma pedrinha, coloca de travesseiro, Deus mostra anjos descendo numa escada, mas o nome dele continua sendo Jacó. Aqui ele está em Betel, ele vive muitos anos lá com seu tio, é próspero, aguenta pressão, e quando é hora de expansão, de Deus cumprir tudo aquilo, ele está em Peniel, agora ele luta com o anjo. E agora que ele vai começar a viver o propósito, cumprir o propósito, Deus chega e fala assim, agora você não chama mais Jacó, a partir de hoje você chama? Todo mundo fez encontro. Tem gente que não fez. Pedro, Simão, está seguindo Jesus um tempão. O que fala que eu sou? Simão, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus,
Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Espírito. Você não chama mais Simão, a partir de agora você chama Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O que você ligar no céu será ligado na terra, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. O que eu estou querendo te dizer, queridos, é que toda vez que Deus vai cumprir uma promessa, um propósito, o nome é trocado. Por quê? Porque o nome está muito mais a ver com a função. Presta atenção, por isso que Deus lá em Apocalipse 2, acho que é 17, prometeu para mim e para você que ao vencedor eu vou dar o maná, mas eu vou dar também uma pedrinha branca escrita, um novo nome para você, que ninguém sabe a não ser você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Ei, deixa eu te falar algo. Tem um nome novo para você, para aquele que, não é para todo mundo, é ao vencedor. É aquele que caminha hoje, que caminha amanhã, que caminha depois, que está firme na pressão, porque sabe que Deus é o Deus que vai cumprir todas as promessas. E tem essa pedrinha com o teu nome, um nome novo que ninguém conhece, mas está separado e guardado para você. Amém? Amém? Deixa eu te falar uma curiosidade que eu achei incrível. Eu vi essa semana, lembrei agora. Estava vendo Rodrigo Silva, arqueólogo, e ele estava num anfiteatro, não tem esse nome, mas uma arena de teatro antiga, como se fosse um coliseu, só que não era o coliseu. E o Reels que ele postou foi exatamente isso. A câmera estava lá em cima, queria dizer, um monte de degrau, um monte, assim, tipo uma meia-lua, e ele lá embaixo naquela areninha, e ele falando, sem microfone, sem nada, e a gente escutando 200 metros lá em cima, perfeitamente. Então ele estava falando da acústica, a importância, como que os caras eram bons, e eles conseguiam fazer com que todos ouvissem aquilo que ele estava falando, num tempo que não tinha caixa, não tinha microfone. Mas por que eu estou te falando isso? Porque ele falou assim, e consta que o convite dos primeiros lugares, que eram os lugares melhores, mais almejados, que você tinha um entendimento muito melhor, que você estava pertinho, era feito numa pedrinha branca, escrito o nome da pessoa. Por isso, segundo ele, que tem essa menção lá em Apocalipse. Deixa eu clarear porque você não entendeu. O lugar de honra, o lugar nobre, o lugar que todo mundo espera, o lugar que todo mundo almeja, é aquele lugar que está escrito o teu nome, é aquele convite que você tem, é aquilo que Jesus já está preparado, com o teu nome reservado para você lá no céu. Amém? Glória a Deus, né? Deus é bom, Deus é lindo. E eu acredito, querido, que eu e você temos muitas promessas e nós precisamos continuar. Amém? Firme e forte. Deixa eu continuar aqui, pelo amor de Deus, meu Deus. Vamos lá. Queridos, e João Batista, então, ele começa a batizar. Agora, ele passa a ser chamado de João Batista. Mas escute, Filipe também batizou o eunuco. Lembra que Filipe foi batizar o eunuco? E o eunuco falou assim, eu quero ser batizado. Pode? Ele falou, se você crê que tem água, pode. E Filipe batiza o eunuco. Mas Filipe não é chamado de Filipe Batista. Presta atenção. Não é aquilo que a gente faz uma vez, duas vezes, que vai identificar, mostrar, apontar aquilo que nós somos. Tem gente que sonha, que quer, que planeja, mas que acha que faz uma vez, acha que faz duas vezes, e aquilo ele já tem como ministério. Não, querido. O ministério chamado é algo que queima, é algo natural, é algo que a gente vive, é algo que a gente todo dia está dando fruto, todo dia a gente está caminhando, todo dia a gente está vivenciando, todo dia a gente está fluindo.
eu tenho um testemunho meu. Quando eu fui pastor, querido, eu fiquei incomodado. Porque eu andava na rua, eu fui por muitos anos dentista. Muitos anos, aproximadamente 27, para ser mais preciso. Parei o ano passado, por causa da igreja. E quando eu fui consagrado pastor, eu saía na rua, querido, e todo mundo que me conhecia, que cumprimentava, falava, ô doutor. E aquilo me incomodava. Porque eu falava assim, nossa, eu sou reconhecido como doutor, mas não sou reconhecido como pastor. O doutor na minha vida fala muito mais do que o Murilo pastor. E não que tenha algum erro até hoje, queridos, é natural, óbvio. Mas por que eu estou te falando isso? Claro que a situação foi, mudando, hoje é totalmente diferente. Vixe, hoje antes era assim, de cada 100 doutor era um pastor. Hoje é de cada 1000 pastor é um doutor, entendeu? Mas por quê? Porque é um ofício que você está desenvolvendo. Então, não é porque às vezes a gente faz uma vez, que a gente acha que isso vai definir aquilo que nós somos, ou o nosso chamado. Aquilo que Deus chamou você para ser, é para você realmente viver intensamente. Amém? Queridos, o próprio Jesus fala que ele foi o maior dos profetas. E eu acho isso incrível, porque, entenda bem isso, tem muita coisa para falar para vocês, e você precisa, porque cada coisa que você pegar, deixa Deus ministrar. João, ele tinha, na teoria, vamos dizer assim, humanamente falando, uma hierarquia sacerdotal. Ou seja, era para ele ser sacerdote. Mas João, ele se torna um profeta. João vive o profético. João, ele não vai agora para um lugar para queimar incenso. Não, ele vai para um deserto para pregar arrependimento. Ele vai para o deserto para pregar o batismo. Só que, além de João ser um profeta, e o próprio Jesus falou que não teve profeta maior do que João, mas todos que vieram depois dele, que são do reino, são maior do que João. Jesus, ele afirma o tanto que João foi importante como profeta. Mas, esse mesmo João que era profeta, ele era da tribo de Levi. Ele era um sacerdote, então ele era um levita. Repita assim comigo, João era sacerdote, era profeta, mas era levita. Presta atenção. Eliseu, um dia ele estava lá na casa dele, foram 3 reis consultá-lo, falou assim, Eliseu, você precisa profetizar, e ele falou, ok, mas chama um levita, chama um tangedor, por favor, porque a hora que o tangedor começava a tocar, diz o texto que então se abre o céu, e o espírito da profecia vem, então Eliseu começa a falar. Vou repetir, Eliseu é profeta. Eles foram atrás de uma palavra profética, mas Eliseu fala assim, antes de eu liberar, traga um levita, porque eu preciso que essa adoração, que esse tangedor possa abrir o céu desse lugar, porque aí sim vem o espírito da profecia, e eu consigo fluir, e eu consigo liberar. Agora eu olho para a vida de João, ele é um profeta, mas ao mesmo tempo no DNA, na linhagem, ele também é um levita. Então João, ele não precisa que ninguém abra o céu para ele, porque além dele ser profeta, ele também é levita, e ele começa a batizar Jesus, e o que ele vê? Os céus abertos e o Espírito Santo descendo como uma pomba em cima dele. Por quê? Porque ele consegue, ele tem autoridade, ele tem permissão, não só para profetizar, mas também para abrir o céu. Eu preciso falar para mim e para você, hoje eu e você, nós temos os dons, nós temos capacidade, nós somos profetas, mas nós somos adoradores, nós não dependemos de ninguém para abrir o céu. Eu e você, nós podemos abrir o céu, abrir um ambiente para aquilo que Deus quer fazer em nós, venha e flua, e o Espírito possa
conceder, fazer tudo conforme lhe apraz. Queridos, por isso que eu falo tanto do louvor. Por isso que eu ministro tanto sobre louvor. Por isso que eu queria que você entendesse que o louvor não é simplesmente um momento de cântico. O louvor não é simplesmente um momento que você vai vir para ficar mais quebrantadinho para a palavra. Não, queridos, o louvor, esse momento de adoração, é um momento que a gente determina o quanto o céu vai abrir para o Espírito da profecia descer sobre nós. Por isso que esse momento de louvor, quanto mais a igreja está atenada, ligada, entregue e rendida, quanto mais intensidade, mais o céu vai abrir e mais vai fluir tudo aquilo que é sobrenatural sobre a igreja. Aquilo que Deus recebe é a nossa adoração. Então, por favor, quando você chegar em uma adoração, isso pode ser na cozinha da tua casa, pode ser no teu quarto, mas toda vez que você estiver numa adoração, saiba que você está com uma chave, abrindo o céu sobre aquele ambiente, para que a glória de Deus possa descer sobre você. João, ele tinha essa autoridade. Eu e você hoje, nós temos, amém? Olha para essa pessoa bonita que está ao teu lado e fala assim, ó, seja profeta, mas seja levita. Vamos continuar, pelo amor de Deus, versículo 4, Lucas 3, 4. Conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o... Diga assim, João, veio preparar o caminho. João capítulo 14, versículo 6, por favor. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o... Então presta atenção, João veio preparar o caminho para o caminho. Vou repetir. João veio preparar caminho para aquele que seria o caminho. Esse foi o ministério de João. Esse foi o chamado de João. João sabia, querido, João sabia que Jesus viria depois dele. João sabia que ele iria preparar o caminho. Mas você não vê João falando que ele seria o último profeta. Você não vê João falando que ele seria, a lei vai se encerrar aqui, agora vai começar uma nova aliança. Você não vê João falando do passado, você não vê João reclamando do período dele no deserto, não vê João falando do gafanhoto do mel, ele reclamando. Não, você vê João apontando para aquilo que está por vir. Você vê João falando assim, ó, é chegado, tá para acontecer, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. João era aquele que fazia as pessoas abrirem os olhos para aquilo que estava próximo, amém? Amém? Nós, para de ficar se gabando dos seus títulos, das suas posições. Eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu tenho isso, eu canto, eu prego, eu oro, eu faço isso. Ou pare de ficar murmurando daquilo que é do teu passado, começa a declarar aquilo que está por vir. É tempo de chegar ao avivamento sobre a nação, é tempo de chegar ao avivamento na minha casa, é tempo de Deus cumprir promessa na minha família, é tempo de arrependimento, é tempo de unção de Deus, é tempo de céu aberto, é tempo de cura, é tempo de saúde, é tempo de eu viver todas as promessas do Pai. Queridos, é isso que Deus espera de mim e de você. João 10, versículo 41. Olha isso. Iam muitos ter com eles e diziam, realmente João não fez nenhum, porém tudo quanto disse a respeito dele era... Queridos, João tinha um chamado, preparar o caminho, arrependimento, batismo. Esse foi o chamado. Agora não significa porque João não fez nenhum sinal que ele tinha menos unção. Eu vou repetir, pelo amor de Deus, entenda isso, foca, ó. Não significa que João, por não ter feito nenhum sinal, tinha menos unção.
Ele simplesmente se atentou, focou naquilo que Deus chamou ele para fazer, no propósito que Deus o estabeleceu. Ele não ficou preocupado em fazer aquilo que as pessoas queriam ver, ele não ficou preocupado naquilo que as pessoas estavam esperando, ele não ficou preocupado em agradar gente, ele ficou preocupado em focar naquilo que Deus estava falando para ele fazer. Nós temos autoridade, sim, Deus nos deu. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar, para libertar, para curar, enfim. Mateus 10, versículo 1, o Senhor fala que Ele já nos deu autoridade para expelir demônios, curar enfermos. Versículo 8 ele fala a mesma coisa: curar enfermos, expulsar demônios, purificar leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Então tem uma autoridade, querido, que é minha e que é sua, amém? Isso está sobre nós. Mas Efésios 4, versículo 11, Jesus fala assim, mas eu dei, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por que eu estou te falando isso? É o 5 do Ative, os 5 pilares. O meu chamado é diferente do seu. O meu talento é diferente do seu. Ei, aquilo que eu sou bom, talvez não seja aquilo que você seja bom. Mas aquilo que você tem facilidade, talvez seja a minha dificuldade. O importante é eu focar naquilo que Deus quer que eu faça, não aquilo que as pessoas esperam de mim, não aquilo que você quer impressionar as pessoas, não aquilo que você acha que as pessoas vão ver. Tem gente que quer fluir, querido, no sinal, e você não foi chamado para isso. Isso não significa que você tem menos unção, isso não significa que você tem menos unção. Ele falou assim, tudo que ele falou de Jesus era verdade. Jesus falou, mesmo ele sem fazer sinal, não teve nenhum profeta igual ele. Tudo que foi planejado, o propósito do céu, João se cumpriu. Então não queira fazer aquilo que as pessoas querem que você faça. Faça aquilo que você foi chamado para fazer, independente se tem sinal, se não tem, mas viva. Se você foi chamado no profético, flua. Se você tem visão, flua. Se você tem o dom de cura, flua. Mas se você foi chamado para ser mestre, ensine. Se você foi chamado para evangelizar, evangelize. Mas não queira ser o que o outro tem. Eu estou falando o que a gente deve fazer num dia depois da promessa. Nós temos promessas, você tem promessas. Como lidar com isso? Como fazer com tudo isso? Próprio versículo 3 de Lucas, tá? Voltei para Lucas. Diz o seguinte: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Fala assim comigo, João rodeou todo o Jordão. Queridos, aqui é Lucas, que não conhecia como João Batista, mas conhecia como João, o filho de Zacarias, porque ainda ele não batizava. Ele sabia, ele tinha promessa, ele estava com expectativa, ele tinha fé, ele estava caminhando hoje, o amanhã, o depois, sabendo que o de repente de Deus ia acontecer, mas a Bíblia diz que ele rodeava já o Jordão, ele conhecia o Jordão, ele andava em volta do Jordão, ele sabia o dia, penso eu, o dia que chegar um para batizar, vai ser esse lugar que eu vou batizar, ali tem uma prainha, ali tem um lugar que é top, ali tem um lugar que acho que a profundidade é certa, ali tem um lugar que a água é boa, ali eu vou fazer, ali eu acho que vai ficar bom. O que eu estou te falando? João sabia daquilo que ele foi chamado, então ele se preparou, ele caminhava em volta daquilo. Você tem promessas, você tem chamado, você tem talentos, você tem caminhado perto daquilo que é teu chamado? Você tem se preparado para a hora que chegar a fila do batismo, igual João? Essa hora não tinha fila.
Nessa época era um doido, de roupa de camelo, comendo gafanhoto no deserto. Era muito mais fácil o povo ir lá em Jerusalém. Eu acho que ele imaginava ele sozinho lá no Jordão, falando: Deus, o senhor é doido mesmo, e eu também, né? O que eu estou fazendo aqui? Como pode o povo lá de Jerusalém vir aqui? Imagina nós. É a mesma coisa quando eu olho para esse monte de promessas sobre nós. Eu falo: Deus, às vezes eu falo assim: como, meu Deus do céu, Nova Mutum? O que é Nova Mutum no meio desse lugar, no meio dessa cidade? Quanta palavra, quanta promessa. Meus olhos não enxergam, meus olhos não veem exatamente o texto que nós lemos, mas eu continuo crendo. Lembra da barriga? Eu não vejo a barriga crescendo. Qual que é o outro, pastor? É a barriga crescendo e o que, gente? O vento. Eu não vejo para que lado que vai o vento, mas eu sei que ele está lá. Eu não sei como que o feto nasce, mas eu vejo a barriga crescendo. Ou seja, o que ele estava falando? Eu não consigo enxergar, eu não consigo entender, mas eu tenho uma convicção: se Deus falou, eu sei que Ele está fazendo, eu sei que Ele está agindo, e eu vou caminhar hoje, amanhã e depois, e até Ele cumprir. Então João está lá, queridos. João vixe, que nome, coisa difícil, né, meu Deus? Circunvizinhava, sei lá como que é isso, vamos mudar. João rodeava. É mais fácil, né? Querido, João estava ali naquele lugar. Ele já conhecia. Ei, vá para perto do seu chamado. Vá para perto do seu chamado. Anda com gente que caminha, ou que está próximo daquilo que você quer, daquilo que você almeja, daquilo que você sabe. Eu não entendo, tem gente que fala assim: nossa, meu sonho é um dia cantar no louvor, um dia estar aqui. Aí eu pergunto: cara, você está fazendo aula de canto? Não. Meu sonho é tocar. Você está treinando? Você está? Não. Sabe, é a mesma coisa de João falar assim: eu tenho um propósito, o meu sonho é batizar. E onde você está, João? Estou sentado aqui esperando. Quem sabe, né? Um dia Deus manda. Deus é Deus, Deus do impossível. E aí fica sentado debaixo da árvore. Querido, João estava fazendo a parte dele. Tem talentos, tem chamado, tem promessas, mas rodeia o teu Jordão, vai para perto do seu chamado. Eu quero pregar, pastor, eu sonho em pregar. Você está estudando? Você já fez um esboço? Você está escutando pregações? Eu queria orar, queria ser da intercessão. Querido, você ora na sua casa? Você está andando perto das meninas? Você está estudando sobre batalha espiritual? Sobre a língua? A fofoca? Ande, caminha. Você tem promessas, Deus tem para você, mas é importante você, porque na hora que tiver uma fila, você conhece tudo. Sabe por que tem muita gente frustrando nos ministérios, na igreja? Porque não andaram antes no Jordão. Aí a hora que vai batizar, entra dentro da água, é 3 metros de profundidade, afoga, fala: meu Deus do céu. Porque não conhecia nada, entra de paraquedas, nunca. Querido, o ministério é algo que ele é gradativo. É algo que você precisa estar perto. Você precisa ir de encontro com a sua promessa, com o seu chamado. Vou repetir: você precisa ir de encontro. Você precisa fazer a tua parte. Você precisa estar perto do Jordão. Tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que é a sua atitude, que é você se empenhando, que você vai vencer. Amém? Versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vamos lá. João está lá, esperando, firme, continuando sua caminhada, sabendo que Deus é fiel, sabendo que um dia vai acontecer. Então ele aguenta a pressão, ele aguenta as renúncias, ele se priva de um monte de coisa, entende que isso faz parte da vida dele, do chamado dele, está lá firme e forte. De repente ele batiza 1, de repente ele batiza 2, de repente ele batiza 3, e de repente tem uma fila para João batizar. Seja profeta na vida dessa pessoa que está do seu lado. Fala para o Senhor: um dia a fila chega.
Querido, um dia a promessa se cumpre. Um dia a fila chega. Um dia sem menos você esperar. E para mim não foi assim, ó, hoje ele acordou, tinha uma fila gigante. Não. Eu acredito que hoje ele falou, ó, hoje foi 1. Ó, amanhã foi 5. Ó, depois da manhã foram 10. Até um dia que a fila chega. E o texto dizia agora que as multidões que saíam para ser batizadas. E João falava, raça de víboras. Por que eu estou te falando isso, queridos? Isso foi algo incrível que eu escutei lá na conferência e que eu achei muito legal. Ele está falando para aqueles que estão vindo a ser batizados. Entenda isso. Ele não está falando para quem está longe, ele não está falando para quem não quer, ele não está falando para quem não tem interesse, ele não está falando, não, queridos, ele está falando para aqueles que estão na fila. Diz o texto que tinha uma multidão para ser batizada. Então, imagina aquela fila, todo mundo querendo ser batizado, e João olha para essa fila e começa a denunciá-los, fala assim, raça de víboras. O que João estava querendo fazer? Afugentá-los? João estava querendo assustá-los? Não, querido. A mensagem de João é, da onde você está da fila, até aqui dentro do Jordão, você tem que mudar quem que você é. Você tem que se arrepender, você tem que se transformar, você tem que deixar esse velho homem, você tem que deixar essa serpente, essa víbora para lá, porque aqui não dá certo, porque aqui não tem como, aqui precisa ser aqueles que, se você olhar o próximo versículo, fala, frutos de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A mensagem de João, querido, era uma só. O pessoal estava na fila, ele estava denunciando. O que eu estou querendo dizer? Ei, presta atenção. O dia que a fila chegar, não negocie seus princípios. Eu vou repetir. O dia que a fila chegar, o dia que a promessa se cumprir, o dia que as coisas começarem a acontecer, não vem falar assim, nossa, eu lutei tanto para esse momento, eu batalhei tanto para esse momento, não, eu mereço estar aqui, e agora você começa a ceder aquilo que você sabe que não é para ceder. Não é você que sustenta a tua posição lá em cima, não é que você que sustenta a fila, não é você que sustenta o teu ministério, não, isso tudo é Deus que te deu. Então quando você estiver lá em cima, quando a fila chegar, não negocie os seus princípios. João poderia falar assim, nossa, que bom, que fila grande, vem, não, vamos dar um jeito, não, por quê? Porque ele não está preocupado com o resultado, ele não está preocupado depois em postar quantas pessoas foram batizadas. Ele está preocupado se aquelas pessoas que entraram na água realmente deixaram de ser víboras. Ele está preocupado se realmente aquelas pessoas que foram chamadas para o Evangelho entenderam aquilo que Jesus queria. E eu achei incrível porque foi isso que eu escutei na conferência. O pastor falando, porque senão é só um banho, querido. Se a pessoa não entendeu o que é fruto digno de arrependimento, que significa uma mudança, eu estou falando assim, às vezes a gente está na igreja e continua pecando da mesma forma, entenda com maturidade isso, e a gente não tem a nossa vida transformada, e a gente brinca com isso. O que João está falando, fala assim, ó, você pode ser batizado, mas eu quero ver com as tuas atitudes, amanhã, depois da manhã, no outro dia, uma vida diferente. Queridos, como eu fico feliz de escutar testemunho de pessoas que chegaram na igreja e falam assim, nossa pastor, eu sou patrão dele, eu sou amigo desse, como a vida dele mudou, o cara era assim, hoje é assim, o cara fazia isso, hoje não faz mais, queridos, eu não estou falando, todo mundo peca, todo mundo erra, mas a transformação de vida, os frutos dignos de arrependimento é algo que tem que ser uma busca minha e sua, porque senão é só uma víbora nadando, é só um banho. E a serpente sabe nadar muito bem. E agora eu falo, né? Estou enrolando aqui, mas que eu falei do pastor. Aquilo que ele liberou. E João sabia aquele que viria.
João sabia que depois Jesus estaria ali, que ele iria anunciar Jesus, e aquele Jesus que iria ser batizado, ele é inimigo da serpente. Ele não aceita serpente, ele é inimigo da víbora. João já tinha lido, lá em Gênesis, aquilo que Moisés já tinha falado, capítulo 3, versículo 14, quando o próprio Deus chega e fala para a serpente: ó serpente, você vai ser maldita. Versículo 15 fala assim, ó: e eu vou levantar o descendente que vai pisar a tua cabeça. Então, João sabia muito bem que aquele Jesus que estava para ser batizado era inimigo de víbora, era inimigo da serpente. E aquela pessoa, para entrar ali, ela teria que sair de uma forma diferente, com frutos dignos de arrependimento. Amém, queridos? Quero concluir com tudo isso. Com uma frase que tem virado um jargão. Você escutou já isso. Jesus te aceita e te recebe da forma que você está. Vou repetir. Jesus te aceita e te recebe da forma que você está. Não interessa o teu pecado, o teu passado, não interessa quão sujo, quão pecador você é, querido. Para Jesus não faz a mínima diferença. Ele te aceita e te recebe. Amém? Vírgula. Mas Ele não permite que você continue assim. Ele te aceita, Ele te recebe. Mas daqui para frente, Ele não permite mais que você continue sendo essa pessoa. Ele não agora quer, não deseja. Para você caminhar com Ele, agora vão ter que ter frutos dignos de arrependimento. Vida com Jesus, caráter de Cristo, mudança de atitude, de valores, de princípios. E assim, você vai estar alcançando toda a graça e favor daquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Coloque-se de pé, por favor. Feche teus olhos. Jesus diz que importa caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. E Ele não espera que nenhum de nós possamos padecer, morrer fora de um lugar de intimidade, de um lugar da presença. Baixa tua cabeça aí, fecha os olhos, querido, senão você fica prestando atenção no louvor aqui e se desfoca. Nós somos os profetas desse tempo. E espera-se que um profeta não pare de caminhar. Não desista. Antes que ele continue vivendo nesse lugar de intimidade, de presença. Sempre antes da expansão vai vir a pressão. Se eu e você estamos passando por pressão, saiba que a promessa, que a expansão do céu está chegando, e eu creio com todas as forças em nome de Jesus. João recebe o nome de Batista, porque uma hora a promessa chega. O nome dele foi trocado porque uma hora ele começou a viver as promessas. Eu creio muito que Deus tem infinitamente mais para mim e para você, e já está garantido para mim e para você um nome novo, numa pedrinha branca, num lugar de honra. Se você tem promessa, se Deus te deu talentos, qualidades, vai para perto daquilo que é o seu chamado. Caminhe em volta do Jordão. Não espere as coisas acontecerem, caírem do céu. Não, se prepare. A Bíblia fala que o querer e o efetuar vem de Deus. Às vezes você tem, pastor, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei aquilo que eu quero. Queridos, tem sentimentos
que Deus coloca dentro de você, que você acha que é você, mas é o próprio Espírito Santo falando com você. Tem desejos que às vezes você quer fazer para Deus. Eu tenho vontade de cantar, eu tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de ajudar, de qualquer coisa, queridos. E se acha incapaz. Acredite, vai atrás, ande em volta do seu Jordão. Que no tempo certo, com certeza, a fila vai chegar, eu creio. E quando chegar, não negocie os seus valores, os seus princípios. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra das suas promessas se cumprindo, da fidelidade, que você só está onde está, porque você aguentou a pressão. E não é o mesmo Deus que coloca, é o Deus que tira. Eu vou repetir, o mesmo Deus que te dá hoje fartura, é o Deus que tira. Não brinque. Não faça aquilo que você acha que você está sendo esperto aos seus olhos. Não negocie valores e princípios para se dar bem. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com Queridos, eu tenho assim algo muito forte no meu coração sobre essa questão de promessas, sobre essa questão de palavras liberadas para a nossa igreja, para a sua vida. Você precisa entender que você é pertencente, que você faz parte disso. Não ache que isso te exclui ou que isso não é para você. Deus não vai fazer, querido, tudo que Ele tem para fazer com a minha vida ou com a minha casa. Não, querido, Deus Ele vai fazer aquilo que Ele tem para fazer, e todas as promessas e palavras é com a igreja do Senhor plantada nesse lugar. E a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Eu estou falando isso porque eu quero que você acredite nisso junto comigo, porque tem promessas para você, e nós precisamos caminhar hoje, amanhã e depois da manhã sem desistir, sem desanimar, tendo a convicção que esse Deus é fiel e que Ele vai cumprir, e esse vai ser o nosso combustível, isso que vai nos dar força, isso que vai nos dar garra para continuar. Nós precisamos de fé, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa querer isso também. Esse Deus, Ele é fiel e Ele vai cumprir. João Batista, ele viveu tudo isso, ele passou por esse processo, ele não desistiu. Ele poderia ter abandonado, ele poderia ter querer o cargo dele, as regalias dele. Não, querido, ele somente obedeceu e fluiu naquilo que ele foi chamado. É isso minha oração nessa noite, que você possa fluir na onde você foi chamado. E eu queria orar com você. Levante a sua mão bem alto, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio nas suas promessas. E eu peço, Senhor, nessa noite, aumenta a minha fé, aumenta a minha convicção, aumenta o meu temor. Não deixe eu parar de caminhar. Não deixe eu morrer longe de Jerusalém. Eu quero, importa que eu caminhe hoje, que eu caminhe amanhã, que eu caminhe depois, e o dia que o Senhor chegar, ou o dia que eu morrer, eu quero estar num lugar da presença, num lugar de intimidade,
junto com o Senhor, vivendo todo o propósito, todo o plano que o Senhor tem para mim. Eu, como igreja plantada nessa cidade, eu declaro: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero fazer parte do cumprimento dessas promessas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Escute. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nós estamos finalizando um ano. É um ano que a gente precisa refletir, pensar, tomar atitudes, posições. Faça em nome de Jesus. Nós temos uma equipe de oração que todo final de culto está aqui na frente. Eu queria muito, você que se sente longe, escute, você que se sente longe e que entendeu que você precisa caminhar hoje, amanhã e depois, eu queria que muito que você, ao terminar o culto, que você viesse aqui na frente para uma dessas pessoas. A equipe está aqui? Vem cá, queridos, por favor. Vem cá. Fica aqui na frente já. Eu queria muito que você viesse. Você que entende, que veio nessa noite, Deus te trouxe aqui para falar: eu preciso caminhar hoje, amanhã, sem desistir. Eu tenho convicção que Deus tem promessas. E queridos, se você não tinha, Deus está startando isso hoje. Deus está acendendo essa chama hoje, em nome de Jesus, para você ter convicção que Deus tem muito para a sua vida. Talvez você nunca tenha aceitado a Jesus. Talvez você entenda também que é um momento, é a hora, está queimando seu coração. Não vá embora antes de receber uma oração. A hora que finalizar o culto, venha e receba uma oração. Fale para essas pessoas. Amém, queridos? Só quero dar um recado para a gente orar. Nós temos a nossa programação, estamos finalizando o ano, temos muitos ensaios, teatro, dança, louvor. Então nós não vamos ter noite de adoração, nós não vamos ter caverna esse mês, ok? Nós estamos deixando os dias livres aí para os ensaios. E eu queria muito que você fizesse a sua inscrição para a ceia. Você que vai passar o ano novo, queria te convidar. Está aí o QR Code. Queridos, é individual, você precisa fazer a inscrição. Pastor, vão vir 10 da minha casa. Ok, você precisa fazer a inscrição dos 10. Ok? Tem lá os valores, criança não paga, de outra determinada idade é um valor, depois é normal, enfim, entre lá, mas são vagas limitadas, depois vira aquela correria. Como nós estamos fazendo isso online, nós não vamos conseguir mobilizar isso, mudar, alterar isso aí. Então, por favor, faça a sua inscrição, vê com seus parentes, quem quer passar, mas vai ser sobrenatural, querido. É um apontamento profético para 2025. É um apontamento profético, não é só um culto de virada. Eu tenho falado isso, é algo pontual para aquilo que Deus quer que a gente viva em 2025. Deus está encaminhando e mostrando isso sobrenaturalmente. Amém? Amém? Você que nos visita, Deus abençoe muito você, o seu coração. Tem mais algum recado que eu esqueci aí, que é importante? Tem? As camisetas do Ative, tem alguém com camiseta do Ative aí? As camisetas do Ative, queridos, estão sendo vendidas. Você que é jovem, velho, adulto, criança, você que quer uma camiseta, ficaram lindas, ok? É do nosso Ministério de Jovens, está ali, se você quiser adquirir, está lá para você, passe ali no final.
Você que quer se batizar, nós vamos no começo do ano já ter, querido, batismo, encontro. O encontro vai ser no meio do primeiro semestre, nós vamos ter primeira conferência. Tem muita coisa que Deus vai fazer, fica ligado, porque Deus é bom e Deus tem preparado grandes coisas para nós. Amém? Amém? Pai, muito obrigado, Deus, pelo culto, obrigado por tudo aquilo que o Senhor liberou, ministrou sobre as nossas vidas. Que o Senhor seja a nossa força, a nossa motivação, que o Senhor cumpra realmente todas as promessas. Nós estamos aqui, Pai, querendo viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Olha para a tua igreja, abre o céu sobre esse lugar e que o Senhor possa achar em nós uma igreja que te ama acima de todas as coisas. Que a gente possa nunca não negociar os princípios, os valores, que o nosso coração possa estar guardado, fiéis no Senhor. Abençoa cada casa, cada coração, que todos tenham uma semana maravilhosa. Pai, aqueles que já vão sair de viagem, guarda nessas estradas, nesses caminhos, que os anjos do Senhor acompanhem cada um, cada casa. Pai, que eles sejam luz aonde eles forem, que, Pai, esse tempo de final de ano, eles possam testemunhar do Teu Evangelho, do Teu amor, que a vida deles preguem o Senhor, Pai. Oro e abençoo cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus.